Continuando o tema sobre a brevíssima história da perícia contábil, hoje vamos continuar então a partir do ponto onde eu dizia que em tempos remotos o árbitro, perito, o juiz, eles eram a mesma coisa. Como eu já disse isso no finalzinho do vídeo anterior, né? Naquele vídeo eu disse o seguinte, ou seja, tinha o magistrado a faculdade de deferir o juiz da causa aos homens que, segundo circunstâncias, melhor pudessem, por seus conhecimentos técnicos, pronunciar-se sobre os fatos, e essa pessoa, árbiter, se constituía um verdadeiro juiz, de modo que era juiz e perito ao mesmo tempo. Estamos falando aqui nos tempos de civilizações antigas, né? Mesmo como a Grécia, Egito Antigo também, e principalmente Roma. O Império Romano tinha muito disso. O juiz ele exercia também essa função de perito ao mesmo tempo. Desse modo, nesse sistema, o laudo, relatório, parecer do perito se constituía na própria sentença, já que o magistrado a ele estava adestrito. Bom, então isso foi no vídeo passado. Hoje eu quero continuar a partir desse momento, né? Ou seja, de que existia o Império Romano, que tinha essa pegada entre perito, árbitro, né, e juiz, tudo na mesma situação. Agora, com a queda do Império Romano do Ocidente, quero continuar a partir desse ponto, cujo símbolo máximo se estampa no saque a Roma em 410 d.C., temos 2 séculos iniciais da Idade Média que, e somente estes, podem ser chamados, entre aspas, de Idade das Trevas, se bem que isso não é tão unânime assim, né? Constituição dos reinos bárbaros, ou seja, os visigodos, os suevos na Península Ibérica, Portugal e Espanha atuais, dos vândalos no norte da África, incluindo a Córcega e a Sardenha, dos ostrogodos, toda a atual Itália e atuais Sérvia, Croácia, Bulgária e Romênia, dos burgúndios e alamanos atuais Áustria, Hungria, metade da Alemanha, Eslováquia e Ucrânia, e Suíça também, né? Dos saxões e anglo-saxões extremo norte da atual Alemanha, parte da Polônia, Dinamarca e metade da Grã-Bretanha, e finalmente o maior deles, o Reino dos Francos, cujo domínios iam da atual França, a maior parte da Alemanha, Suíça também, né? A maior parte da Polônia e República Tcheca. Esse período marca o declínio do direito e a instituição do direito romano, no caso, né? E a instituição dos ordálios, práticas comuns aos povos bárbaros, com o refluxo da educação, destruição das escolas, mosteiros e bibliotecas e da influência do cristianismo na concepção das legislações, que vem lá do Império Romano também. Então teve essa influência cristã e também romana, né? Cristianizados e convertidos os bárbaros, a Igreja Católica, em que pese o imenso poder que os reis tinham sobre ela, recomeça a estudar e preparar o ressurgimento do direito romano, conjugado com os textos gregos, principalmente de Aristóteles, vindo lá dos árabes da tradução, né, para desta amálgama fazer surgir no século XII o direito canônico, ou então o Decretum Gratiani, Decretum Gratiani. Como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, tradução, esse é um livro, né, tradução de Elcio Carilo. Bom, citação aqui. Desde a instituição dos reinos bárbaros, a Igreja, com perseverança e paciência, combateu os tais juízos de Deus, como por representarem a irracionalidade e a não relação com o suspeito crime, o que, óbvio, nada podiam provar. O problema da submissão da Igreja ao Estado se tornou agudo no século 900, né, ano 900, e 1000, ou século X, com o colapso da autoridade central em face às invasões dos vikings, magiares e muçulmanos, no qual a nobreza viu a oportunidade de estender sua autoridade sobre toda a Igreja. Mas, conforme nos informa o mesmo Thomas Wood, com a ascensão de Hildebrando, que tomou o nome de Gregório VI, este deu um passo decisivo quando definiu o rei como simples fiel, sem nenhuma função religiosa além das que tinham qualquer outro cristão. A reforma radical de Hildebrando resultou, não sem enfrentamento graves, no estabelecimento dos limites do Estado e da Igreja, e, como já dito, propiciou a sistematização de um direito da Igreja, também conhecido como direito canônico, entre os séculos XII e XIII, criado a partir do estudo sistemático do Antigo Testamento, dos Evangelhos, e ainda sobre o que chamam de, abre aspas, o filósofo, fecha aspas, Aristóteles, o jurista Justiniano, a monumental obra de Santo Agostinho, os concílios e ainda os temas de autores da época grega e romana.
O direito canônico serviu de base sistemática e coerente para que a partir dele e sobre ele fossem criadas as legislações civis, ressurgindo na sociedade ocidental o direito e todos os seus ramos. Então eu vou parar por aqui no vídeo de hoje, a gente entender então que de fato o direito canônico, católico, ele teve forte influência reutilizando, ou melhor, retrazendo, ou então trazendo de novo à tona o direito romano, depois desse período dos povos que eles chamavam de povos, de povos bárbaros, com então a nova utilização do direito canônico, e isso trouxe legislação civil, ressurgindo na sociedade ocidental o direito e todos os seus ramos, e a gente vai ver a partir desse ponto como que a perícia então surge, né, a partir dessa situação. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre perícia contábil, o livro-texto é esse aqui, ó, que pertence à biblioteca da PUC-PR, então eu indico o livro, indico a própria universidade no curso de Ciências Contábeis e a biblioteca também, né? Valeu!